Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alexandre e bora para mais um vídeo do canal. E hoje vamos seguir com mais um vídeo aí da nossa playlist recriando o Street Fighter com Flutter. Hoje a gente vai fazer o que? A gente vai adicionar as colisões, né? Como a gente já tem ali as hitbox criada e mapeada para esse frame, a gente vai criar as colisões delas. E a gente vai adicionar também ali os HUDs, na verdade os overlays do jogo, né? Que é basicamente os nomes, e o placar, o time. Está disponível aqui o arquivo, mas ele pode ser baixado diretamente lá do mesmo site onde a gente baixou o sprite pro, pro stage e pros lutadores também vai ter do HUD lá. Então você pode baixar eles por lá, beleza? Aqui eu já deixei mapeado lá na nossa classe de assets, né? E já fazendo o carregamento assim que o jogo começa. Então, beleza. E por fim, a gente vai fazer um flip nos players, né? Tem um comportamento específico que é quando os players passam, eles têm que virar, né? Eles não podem ficar é, na direção que eles estavam, então a gente muda a direção assim que eles cruzam um pelo outro. A gente vai adicionar a câmera também. Eu fiz algumas modificações aqui. A gente tinha criado lá o Ken Stage, né, que é onde mapeava os sprites do background. E o que eu fiz? Eu fiz uma classe Stage, né, que é basicamente abstrata, ela não tem nenhuma regra de negócio, só para criar um contrato para que lá no nosso game board a gente não passe especificamente qual stage. A gente passa stage na interface, né, o contrato, e aí a gente consegue passar qualquer tipo de stage para dentro do game board. Isso faz com que a gente deixe mais abstrato. Eu também criei o que? Eu criei o esquemazinho de sprite data pro Ken Stage também. Então lá no nosso na nossa constante, né, sprite data, a gente tinha criado do Ryu, também eu trouxe para cá a do Ken Stage. E só mapeei lá no Ken Stage do mesmo jeito que a gente estava fazendo, né? Por último, aqui nos sprites, eu adicionei esses dois métodos aqui, que é basicamente para que a gente não precise ficar repetindo aquele aquele rect, né? Esse rect aqui lá na hora que a gente vai pintar um sprite. Então a gente já tem a origem e o destino do sprite. Beleza? Então aqui não mudou nada. Vocês podem ver o jogo está igual. Então o que a gente vai fazer primeiro, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar as colisões, né? Como a gente já tem a hitbox criado pro fighter, a gente vai lá no nosso fighter e vamos fazer o que? Vamos fazer aqui um método para que a gente pegue o hitbox corrente do sprite, né? Então a gente vai ter que chama hitbox, faz um get aqui, vamos chamar de corrente hitbox. E a gente pega ela da onde? Vai pegar ele de quem? Vai pegar ele do frame, né? Então cada frame tem uma hitbox, então a gente vai pegar a hitbox do frame. Só que essa hitbox ela é opcional, né? Pode ser que não tenha nenhuma hitbox no frame. Então a gente faz um tratamento de no safety aqui. Caso não tenha nada, a gente deixa tudo zero, porque aí se a gente for fazer um cálculo de hitbox, se for zero não vai mudar em nada. Então beleza, então a gente tem a hitbox do frame que está passando em tela. Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um método aqui também, chamar de hasCollide opponent, que a gente vai validar todos os casos que esses dois retângulos eles se colidem, né? Esse código de colisão ele é bem trivial, então você acha ele tranquilamente na internet. Então, mas é basicamente a gente validar se o left de um bate no top no right do outro e vice-versa se o topo bate no bottom de um outro. Então não tem muito segredo, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui um noutius, a gente vai criar um collisions, porque por que a gente vai criar aqui uma classe para isso? Porque vai existir vários tipos de colisões, né? A gente tem a colisão dos players, mas a gente vai ter colisões de soco, de chute. Então, para a gente tratar todos os tipos de colisões, vamos jogar para uma classe de úteis, né? Então, vamos chamar aqui de collisions, beleza? Abstract class, vamos chamar ela de collisions, beleza? E a gente vai criar um método estático mesmo que valida se houve a colisão de dois retângulos, né? Então, a gente vai chamar aqui de direct overlaps, né? O que a gente vai receber aqui no esses overlaps? Vai receber a posição x e a posição y do primeiro retângulo, a altura e largura do primeiro retângulo, e a posição x e y mais altura e mais largura do segundo retângulo. E basicamente a gente vai fazer
uma validação de se o primeiro a posição for menor que a segunda, mais o irit, né? Porque aí que é o right do segundo. E o left do segundo for maior que o right do primeiro, no caso o right do primeiro maior que o left do segundo, e vice-versa para o segundo também. Então, a gente só vai verificar as laterais aqui e, e o top e bottom aqui, beleza? Então, com isso a gente já consegue validar se houve a colisão dos dois retângulos. Beleza. Só que o que acontece? O nosso fighter ele não tem as informações do oponente. Então a gente não sabe qual a posição e qual a largura e altura do oponente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui ó, um atributo chamado fighter e vamos chamar ele de oponente. Oponente, beleza? Deixa ele opcional mesmo. E onde que a gente vai setar o oponente, né? A gente vai lá no nosso game, onde a gente está criando tudo, lá no começo, né? Aqui antes de começar o loop, aqui a gente vai passar a referência do oponente para dentro. Então o Ryu vai receber o Ken e o Ken vai receber o Ryu. Agora a gente tem a informação do oponente. E tendo a informação do oponente, a gente consegue validar. Se vamos fazer o seguinte, ó. Como ele pode ser no label, né? Ele pode ser nulo. Vamos validar se ele existe, né? Foi igual a nulo. Return o quê? Return false. Beleza? Se não, a gente retorna o que? A gente retorna o nosso collisions, overlaps e aí passa todas as informações do, do oponente, nossa e a do oponente, né? Então x1 e y vai ser nossa, x2 e y2 vai ser do oponente. Então a gente tem a posição nossa, mais a nossa hitbox, o tamanho da nossa hitbox, a posição do oponente mais o hitbox, a nossa e a posição, o edit rate do oponente também. Beleza? Então agora que a gente consegue validar se os retângulos se colidiram, né? E onde que a gente usa aqui esse hasCollide, né? Beleza, a gente vai usar ele aonde? A gente vai utilizar ele aqui no nosso update constraints, né? Porque esse cara aqui ele valida as dimensões do canvas, né? Então a gente vai validar também se houve uma colisão, né? Então a gente vai fazer o quê? Se houve colisão com o componente, com o oponente, né? A gente valida se a nossa posição x for maior ou igual, ou menor ou igual, na verdade, né? A posição x do oponente, ou seja, a gente sabe que houve uma colisão. Agora a gente precisa saber qual direção foi essa colisão, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer que nossa posição x ela receba o que? A gente vai chamar o max, né? Ele é um pacote que vem dentro do Dart Math, né? Do próprio Dart, né? Que a gente consegue validar o valor máximo entre dois parâmetros, né? Então a gente vai passar dois parâmetros aqui para saber qual que é a posição máxima para que a gente não fique um oponente em cima do outro, né? Então a gente faz o seguinte, vou botar aqui dois aqui. Qual que é o primeiro que a gente vai validar? A gente vai validar aqui se o nosso oponente tem que deixar sempre aqui forçando que a gente sabe que ele existe. Posição x dele mais a largura dele, né? Na verdade, a posição do hitbox dele menos o hitbox, nosso hitbox, mais o tamanho do hitbox nosso. Beleza. Beleza. E o segundo parâmetro é o tamanho do nosso hitbox. O oponente, posição x do oponente, mais a posição x do hitbox, do oponente no caso, a nossa posição x do nosso hitbox e o nosso tamanho do nosso hitbox. E o segundo parâmetro é simplesmente o nosso width do hitbox. Beleza, isso é a posição da direita, né? Vamos fazer para a esquerda agora. Então, a posição x for maior ou igual ao oponente ponto position x, a gente faz basicamente o contrário, que é o min, né? É o mínimo daquilo que a gente fez para o esquerdo, né? Então vamos fazer para o direito no caso. Isso aqui é para o esquerdo.
Então, a gente vai ter o oponente na posição X, mais o oponente, a hitbox no caso, né? Corrente hitbox do oponente, posição X, mais o oponente na no edit dele, né? Do hitbox, beleza? Mais, no caso agora é mais, né? Lá é menos, mas aqui agora é mais. A nossa hitbox, seja corrente hitbox, ponto edit, mais a nossa posição X da nossa hitbox. Então, como a gente está validando só hitbox, a gente não está validando o sprite, né? Está validando o tamanho da nossa hitbox. Como aqui a gente só precisava do tamanho, porque é basicamente o ponto. Ah, no caso aqui é o esquerdo, é o esquerdo. Agora a gente precisa do direito, que é basicamente o x mais o edit. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o size, a gente vai fazer o nosso size ponto width menos a nossa hitbox width, né? Porque isso acontece que se o nosso player estiver saindo perto da tela, então ele volta para a posição dentro da tela, né? Feito isso, já deve funcionar aqui as colisões. Então vamos colidir os dois aqui. Olha, ó. Show de bola. Então a gente já consegue fazer as colisões tanto para a esquerda quanto para a direita. Deixa eu passar aqui ele para o outro lado e vou testar. Opa. Olha, ó. Aí nesse caso aqui ele bate só as hitbox, ó. Mas por que está acontecendo isso? Por que a gente não precisa tratar essa parte aqui dele? Porque a gente vai fazer ele agora flipar, né? Ele tem que virar quando o oponente estiver do outro lado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui Update Animation, Update Stage Strain, vai criar aqui um método, vamos chamar ele de Void Update Direction, que vai atualizar a direção do player, né? Do jogador quando o oponente estiver do outro lado dele, beleza? Vamos fazer uma validação de null safety aqui. Se o componente for igual a nulo, torna null. Return, né? Ele só não faz nada. Agora, se não, a gente valida o quê? Se a nossa posição x mais o nosso hitbox x mais o nosso hitbox width for menor ou igual ao que? Ao do oponente, né? Então, oponente ponto position x mais oponente ponto current hitbox x, isso a gente sabe que ele passou por outro lado, né? Então a gente vai simplesmente mudar a direção dele, a nossa direção no caso. Então a direction vai ser right, porque aqui a gente sabe que ele pulou para o lado esquerdo do oponente, beleza? Então a gente vai fazer agora para o lado direito, se não se, porque a gente não precisa validar duas vezes, ou é um ou é outro, não tem como ele estar dos dois lados. Se não se nossa posição x mais a nossa hitbox ponto x for maior ou igual, ali era menor ou igual, aqui é maior ou igual. Maior ou igual quem? Nosso oponente mais a nossa posição x, nossa não, a do oponente. Oponente ponto corrente hitbox x, só que como é o outro lado, agora a gente tem que adicionar também o width, né? Porque a gente sabe que começa aqui, para a gente saber o lado direito, a gente tem que somar o width do cara, né? A oponente ponto corrente hitbox mais o widget. Então, beleza. Agora a gente tem o lado direito dele. Então, se o oponente estiver do lado direito dele, a gente muda ele pro left. O que é que acontece? Tem alguns estados do player que a gente não consegue validar isso, que é quando ele está pulando, quando ele está abaixado e tal. Então, vamos fazer o seguinte, ó, além dele validar, ele não muda a direção. Se ele tiver nulo, a gente também não muda a direção dele quando ele for qualquer outro estado, né? Qualquer outro estado diferente de quê? Diferente do Fighter State, a gente só vira ele toda vez que ele tiver idle ou ele estiver andando para frente ou para trás. Porque se ele estiver abaixado, essas coisas, a gente não vira ele ainda, né? A gente pode virar ele depois, mas a princípio a gente não vira ele. Então, se aí a gente passa nosso fight state, né? Ou seja, se o oponente for nulo ou não for algum desses estados, não faz nada.
Ele só faz esse giro aqui quando ele estiver em pé ou andando, beleza? Claro que no jogo original tem mais estados, né? Então acho que ele consegue virar quando ele tá chutando, quando ele tá abaixado e tal. Mas para o que a gente tá fazendo aqui, por enquanto, vamos deixar só esses três estados. E onde que a gente chama esse update direction? Lá no update, né? Então ele atualiza antes de tudo, né? Que se a gente fizer ele depois, ele já vai estar com o estado atualizado, as animações já vão ter ocorrido, então a gente não tenha o estado correto. Então, beleza? Feito isso, já é para funcionar. Vamos testar. Então, se eu colocar o rio aqui e eu pular o outro por ali por cima, ele gira e o outro gira também. Então, show de bola. Agora a gente tem funcionando certinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma tratativa aqui só para que a gente consiga ver melhor o. Vai ser aqui no draw. O correto, já falei, né? Seria a gente mapear os sprites do Ken, né? Aqui na hora da gente dar o pointer aqui do sprite, vamos fazer uma validaçãozinha aqui, ó. Vamos passar aqui um filtro para dentro do Ken, para que quando for o Ken, a gente tenha um outro sprite, né? Outro. Aí pronto. Agora a gente tem o Ken todo sombrazão. Então beleza, a gente tem o Ken agora bem diferente. A gente sabe quem é o Ryu e quem é o Ken agora. O que a gente está previsto para fazer também? A gente adicionou as colisões, a gente mudou a direção e vamos adicionar aqui os overlays do jogo, né? Lá no HUD a gente tem aqui todos as status bar, todos os números, os valores aqui do jogo original e temos os nomes dos jogadores aqui, ó. Então a gente não precisa mapear letra por letra, já tem os nomes aqui dos principais players. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar um pacotezinho aqui dentro do game chamado HUD. Opa, HUD não, chamar overlays, que pode ter outros overlays, né? Aquele quando o jogo acaba, KO, vários tipos de overlay. No caso aqui nosso é só o HUD, né? Que é só os valores ali em cima. Beleza, vamos criar uma classe aqui, vamos chamar de HUD. Ela vai ter o método de update também, do mesmo jeito que a gente faz para os outros, chamar aqui o frame time, né? A gente vai ter também um draw, mesma coisa que a gente tem para os outros players, a gente vai ter para cá também, tem um draw que é para pintar. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos criar umas variáveis aqui. Primeiro vamos criar um time, né? Se vocês olhar lá no jogo original, ele começa dos 99 até o zero, né? Então a gente vai ter o time, a gente vai ter o que? A gente vai ter um time timer. Porque o timer lá do jogo, ele não é segundo mesmo, ele não é segundo, ele é um pouco mais rápido que um segundo. A gente vai criar uma variável para controlar isso. E a gente vai ter os dois lutadores, né? A gente vai ter o fighter, chamar de player 1. Eu vou deixar ele como later, só para que a gente não precise ficar criando no safety aqui. Mas poderia ser no safety, não tem problema. Beleza, eu vou tirar aqui porque ele vai dizer que não está usando. Vou deixar assim por enquanto. E aí aqui no update, a gente vai precisar receber os dois jogadores aqui. E aqui dentro do update, a gente faz o que? Faz o player 1 receber o player 1 e o player 2 receber o player 2. Beleza. Onde que a gente vai chamar esse HUD? A gente vai colocar ele lá no principal do nosso jogo. Então a gente tem o Ryu e a gente vai criar também aqui o HUD. Onde que está o stage? O stage está lá embaixo? Está direto no... Não, aqui está errado. Vamos deixar aqui, ó. Que ele precisa ser controlado, né? Final stage. Beleza, a gente vai criar aqui o HUD. Beleza? E aí o nosso jogo, o nosso game board vai receber o HUD também. Beleza? Aí lá no nosso game board a gente vai receber o HUD. E aí ele também é obrigatório, porque todo stage vai precisar ter um HUD. E onde que a gente vai pintar o HUD, né? A gente pinta ele por último, porque ele tem que ficar por cima dos jogadores. Então a gente tem o stage, a gente tem o player 1, player 2 e o HUD. Vamos terminar agora de mapear o HUD lá. A gente já tem os timers, a gente tem os players e agora é só a gente realmente mapear os sprites do HUD, né? Já deixei mapeado os sprites lá no... Então eu mapeei aqui os sprites do Ryu e eu também mapeei os sprites do HUD. Qual é as keys aqui do HUD que eu fiz, né? Então a gente vai ter o rush baixo, abrir aqui no... que é essa barrazinha aqui, a amarela, né? A vermelha teria que mapear também.
Então, por enquanto, a amarela, o KO, que é basicamente esse aqui branco, a tag do Ken e a tag do Ryu, ou seja, o nome do Ryu e o nome do Ken, o timer, né? O timer eu mapeei basicamente esses números aqui. Então, eles vai do 0 ao 9, né? Eu marquei os core number, né? Que são os scores, e as letras dos scores. Aqui, por exemplo, aqui é a letra P, que é onde fica 1P, 2P, né? E aqui são os números de 1 a 10. Então, basicamente, esses números aqui, ó. Então, os scores, esse aqui são do score, e esse aqui são os números que ficam em cima esse aqui é do timer, na verdade, desculpa. Esse é os números do timer, e esse aqui são os números do score, que fica em cima da barra, né? Se você pegar o jogo principal, ele tem muito mais outras informações. Tem ponto de ataque, quantidade de pontuação e tal. São basicamente esses números aqui do score number, né? Mas eu vou deixar mapeado só o 1P e o 2P, que é o primeiro player e o segundo player. Então vamos fazer aqui os métodos de draw, né? Vamos começar pela barra de status, então vamos chamar aqui de draw status bar. Ela vai receber o canvas e aí a gente bota para criar esse método. Vou pegar dois sprites aqui, vamos chamar de health bar, que é a barra de vida mesmo. Aí vamos pegar lá do sprite data, então vou pegar lá do HUD state. Qual que é a key que eu vou pegar? Sprite key health bar. E aí como ela só é 1, deixa eu ver se ela só é 1 mesmo. Health bar é só 1, né? Então para só 1 eu posso deixar no 0 aqui tranquilamente. A health bar e o key ou right. E aí eu vou mudar só aqui para key ou white. Beleza, a gente tem os dois sprites agora. Agora você só precisa pintar eles na tela, né? Então, para que ele não precisa ficar criando aquele método de draw toda vez, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar pronto aqui um método de draw frame para sempre pintar o sprite, né? Ele vai receber o sprite, um vector que diz a posição dele, aonde que eu vou pintar ele, né? Position, e o double para dizer a direção. Eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu faço lá no Fighter, que é salvar o estado do canvas, porque como eu vou flipar ele pode ou não ser flipado, eu preciso salvar o estado. Então eu vou dar um canvas.scale e aí eu passo a direction, né? E mantenho o 1, que é o valor padrão. Canvas, aí eu vou dar o draw image rect, aqui é sprite, qualquer sprite. Nosso sprite sheet, né? Sprite sheet aqui, pronto. Então a gente vai ter o to rect, que é a origem, e a gente vai ter o sprite to destiny. Então a gente só precisa passar a posição x. A gente vai passar a position x vezes a direção, né? Porque como a gente pode ser para a esquerda ou para a direita, a gente precisa multiplicar pela direção. Então, beleza. Então, a gente tem esse método aqui que pinta os frames. Então, a gente só simplesmente pinta. Draw status bar, draw, tudo certinho. Então, se eu der refresh, é para aparecer já a status bar. Pronto. A gente conseguiu pintar o esquerdo, o kill e o direito. Show de bola? Beleza, agora a gente vai fazer isso também para os nomes, né? Para os nomes, o que, que a gente tem lá nos sprites, né? Ó, a gente tem aqui nos sprites, a gente tem a tag do Ken, aqui ó, tag Ken e tag Ryu. Então, como eu tenho o nome deles lá, eu posso fazer aqui um uppercase para gerar a key dessa tag e eu consiga pegar esses dois sprite keys aqui, né? Então, eu tenho basicamente o sprite da tag do Ken aqui e o sprite da tag do Ryu e o sprite da tag do Ken. Então aqui eu peguei todas as tags, fiz um esquemazinho de pegar dinamicamente o nome dos players, né? Então vamos dar refresh aqui, vamos ver se vai aparecer o nome. Ah tá, eu acho que eu esqueci de restaurar aqui. Ah tá, acho que aqui ó, draw frame, eu esqueci de dar o canvas restore aqui. Primeiro eu tenho que dar o transform, na verdade, né? Então, e aí eu faço a mesma coisa para o canvas, né? Eu tenho que restaurar o canvas. Então, como eu salvei o estado dele, fiz as modificações, eu tenho que restaurar ele para ele voltar para o jeito original. Isso faz com que o canvas consiga, olha, agora a gente já tem o Ryu e o Ken aqui certinho o nome deles. Então a gente vai pintar o score do player 1 e o score do player 2. Então draw tags, vamos aqui, mesmo esquema. Eu vou pegar os sprites do score number e os sprites das score letters. Então, aqui são uma lista de sprites. Então, eu vou pegar aqui, ó, como ele está ordenado
pela posição mesmo. Então vamos pegar o 0, 1, tá aqui. Então, para me pegar 1, eu só pego a posição 1. Eu pego o 0, eu pego a posição, a letra, eu pego a letra na posição 0. No caso da letra, eu só coloquei uma letra, né? Como eu falei para vocês, eu vou botar só o P, né? Aqui, ó, eu só tenho o P, mas o certo era mapear todas as letras. E aí eu tenho um outro score aqui, que é o número do score dele, né? Então, pro primeiro e pro segundo faz a mesma coisa. Show de bola? Então, vamos dar o draw score aqui. Tag names, draw score, canvas também. Então, se eu der o restart aqui, então a gente vai ter um P lá em cima e o 1, ou seja, que esse 1 que seria o score dele, e o segundo player, o 1 que seria o score dele. E por fim, vamos fazer o score do timer, né? Só que o timer tem uma diferença, né? A gente precisa fazer um update dele, né? Para que a gente pegue aquelas atualizações ali do timer, né? Então a gente vai ter um update time e a gente vai pegar o frame time que vem de dentro do update ali, né? Então a gente vai ter o frame time e aqui eu já posso inclusive dar o update time. Então como é que a gente vai calcular o timer, né? Como eu falei, aquele segundo que está no jogo original, ele não é um segundo. Eu poderia deixar um segundo aqui tranquilamente, não teria problema. Aí eu ficaria um pouco mais lento, mas para usar o mesmo timer do jogo original, vamos dar aqui um delay de 664, que é o que eu percebi lá, milissegundos. Então a gente valida o que? A gente valida se o nosso time ponto previous for maior que quem? Que o nosso timer ali que está no aquele nosso timer time, mais o delay, né? Que aí o nosso delay faz ele voltar para ser um segundo. Se ele for maior, a gente valida também se a nossa variável de controle, o nosso timer, ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, o nosso timer volta a ser, ele começa, na verdade, se ele for maior que zero, ele vai dando, decrementando de um em um, né? Beleza? Opa, timer, como ele colocou os final lá. Beleza. Timer, e depois dele decrementar o timer, a gente atualiza o nosso timer com o tempo passado, né? Então a gente vai chamar aqui o timer, pronto, previous. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou botar esse cara aqui de frame time, só para não confundir com tanto de timers aqui. Beleza. Feito isso, vamos pintar o timer, né? Para pintar o timer, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um draw time e recebe o canvas. Canvas, beleza? Um final aqui, vamos chamar de time num e vamos pegar os números lá do sprite data, né? Então vamos pegar aqui do sprite data, ponto, o HUD stage e a sprite key dos números, né? Que acho que é time, isso mesmo. Então a gente tem uma lista dos números e vamos fazer o seguinte, ó, vamos desestruturar aqui o nosso timer no 1 e no 2, vamos fazer assim, ó. Vamos jogar o nosso timer dentro de uma string aqui, time, ponto, pad left, né? Vamos adicionar o 0 na frente do número quando ele for menor que 10, 0, e vamos dar um split nele. Então a gente tem agora os dois números, número 1, o primeiro número e o segundo número. Isso a gente consegue agora pintar os dois números. Vamos pintar eles aqui. O primeiro número é aqui. A gente volta para aquela lista nossa de números, pega a nossa posição do número, que é basicamente o próprio número. Como os dois não têm direção diferente, só deixa eles como um mesmo. E aí os vectores deles são esses aqui. E o nosso draw time, vamos pintar depois aqui da status bar. Show de bola? Então agora a gente tem nosso timer funcionando. Então ele vai até zero. Adicionamos as colisões, o HUD e o flip das direções. Agora a gente vai adicionar uma das coisas mais difíceis do jogo, que é o efeito da câmera, né? Antes de passar a câmera, eu preciso explicar para vocês como que vai funcionar a câmera, né? Hoje nosso jogo ele funciona assim. A gente tem nossa área do canvas, né? Só que o nosso sprite ele é muito maior que o nosso canvas, né? Então ele
Inclusive, ó, se eu voltar lá e eu mostrar e eu esticar aqui, ó, vocês vão ver que tem muito mais sprite por trás do jogo, né? Por quê? Porque a gente está especificando simplesmente um tamanho do nossa área jogável, né? Sabendo disso, a gente precisa agora fazer com que a nossa área jogável ela se mova de acordo com a posição dos nossos jogadores, né? Então, a gente vai criar uma câmera e essa câmera que vai ditar a posição do nosso de que está renderizando na nossa tela, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. A nossa câmera está com a resolução de 384 por 224, só que o nosso jogo tem 768 por 256, né? Ele tem um gapzinho de 16 para cima e 16 para baixo por causa do pulo, né? Quando o jogador dá um pulozinho, a câmera se move para cima também. Então, assim que o player se mover, a gente dá uma diferençazinha da onde ele está, do centro dele, e vai calculando até chegar nos limites de 768, que é o limite da nossa câmera. Beleza? E aí a gente vai ter o meio, o ponto central de cada câmera. Então, caso que a divisão do tamanho total e a divisão do nosso tamanho de jogo. Desenvolvendo aqui, talvez eu consiga explicar um pouco melhor como que a gente vai fazer. Primeiro que a gente vai fazer, a gente vai lá nas nossas constantes, a gente vai adicionar algumas variáveis aqui. O que são essas variáveis aqui? A gente tem umas variáveis que definem aonde começa o chão, aonde na verdade é onde é pisável, né? Não é onde começa o chão, não, onde que os jogadores estão pisando. O tamanho do nosso estágio, né? Como eu falei lá, ele vai ser 768, só que a nossa viewport é só de 384. A gente vai ter o rate, né? 256, porque ela tem um gap de 16 para cima e 16 para baixo. A gente também vai ter um padding, que é basicamente esse cara mais 16, né? Que é o para cima e para baixo. E o scroll boundary, isso aqui é basicamente o cálculo que a gente vai fazer para saber até onde o scroll pode ir, né? Beleza? Então, com essas variáveis feitas aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui dentro do game mesmo, vamos criar um objeto chamado câmera. O que ela vai ter? A gente vai ter uma posição para ela, né? Eu vou definir um valor inicial aqui, 448, e vou deixar aqui o 16 fixo. A gente vai também adicionar uma outra variável aqui, que é a speed, né? Que é a velocidade que a câmera se move na tela. Então, como a gente está trabalhando com 60 fps, vamos deixar ela na velocidade do próprio fps. Vou criar o mesmo esquema, void update. A gente sempre precisa desses caras, então a gente vai ter o frame time e a gente vai ter o tamanho do canvas, né? Esse aqui a gente precisa do tamanho do canvas. Se a gente fizer dizendo que nossa posição x, ela vai receber a nossa velocidade vezes o nosso time.second person, isso aqui já vai fazer a tela se mover para um lado. Então, para que ela volte, vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente ver se a câmera está funcionando. Se a nossa posição x for maior que 640, 640 é o tamanho mais ou menos da nossa final da nossa tela, né? Mas não é, é 700 e pouco, mas como eu falei que tem o boundary de 100, né? Tem uma diferença de 100, então vai dar 600 e pouco, né? Então, ou a posição x for menor que 256, ou seja, ele não chegou em zero, mas chegou no limite dele voltar. Então, a gente só muda a velocidade para negativo, né? Isso faz com que ele fique indo para um lado e para o outro. Beleza, como que eu defino essa câmera, né? Eu vou lá no nosso jogo e vou criar aqui uma câmera. E aí eu preciso passar a câmera para dentro do nosso jogo. A câmera ela tem que ser renderizada bem no começo, né? Porque ela que vai calcular tudo de acordo com os parâmetros, né? Por enquanto vou deixar ela assim. Update. Ela não tem draw, ela não tem que pintar nada não. Então podemos deixar só o update aqui. O que acontece? Quem tem que se mover no jogo, na tela, é simplesmente o fundo, né? Não é os players que precisam se mover, é simplesmente o fundo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos passar para dentro do draw do nosso stage, vamos receber a câmera também. E aqui a gente passa a câmera para dentro. Quem tem que se mover é o nosso jogo, é o nosso fundo, não é o jogador. Então a gente consegue fazer o quê? Aqui no nosso Destiny, a gente precisa calcular da posição dele pela posição da câmera, né? Então vai fazer o seguinte, ó, aqui já de cara a gente vai, em vez de ser menos 10, é menos câmera position Y. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar 16, que é o nosso gap. Vou deixar dentro de uma coisa aqui que a gente precisa arredondar para baixo. 16, que é aquele nosso gap. Aí a gente vai pegar o que? Nossa câmera na posição X. Dividido, eu vou botar 2.15
15, que é basicamente o valor que deu certo nos testes que eu fiz, né? Então aqui eu vou dar um to floor, na verdade, floor to double, né? Então eu arredondei para baixo e para double, né? Beleza. No barco, mesma coisa, só que aqui vai ser, aqui eu vou botar 150, menos, mesma coisa, camera position, position X, dividido pelo que, né? 1.61. E aqui, em vez de ser menos 10, vou estar menos 1, menos camera position, beleza? E no chão, 192, menos o que? Nossa câmera position X. E eu só preciso descontar o valor da câmera, né? Aqui também precisa arredondar. Aqui floor to double, beleza? Bora ver se isso está funcionando mesmo. Isso aí, ó. Ele vai até o final, aí chegou no final ele volta. Só que isso aqui é um jeito só para a gente ver que a câmera está funcionando, mas ela não tem que se comportar dessa forma, né? Como é que ela se comporta? Então aqui, ó, vou tentar explicar para vocês o que acontece. Quando o player 1 ele está se movendo para um player 1 ou player 2, ele está se movendo para um dos lados, o player 2 ele só consegue se mover se o player 1, a diferença do player 1 para o final conter a distância dele, né? Então, por exemplo, se o Ken está aqui, ele só consegue, o Ryu, o Parallax só vai para frente, o background só se move. Se o Ryu for para trás, e aí na verdade, se o Ryu for para trás, ou se o Ken for para trás, desculpa, se o Ken for para trás e se o Ryu for para frente, né? Ou seja, se o Ryu e o Ken que estão dentro desse quadrado aqui couber na para frente, né? Então a câmera se move, senão ele fica parado, travado na tela, né? Então eu preciso sempre validar se os dois estão se movendo e se tem uma distância mínima entre um e outro, né? Então, beleza, aqui no Game Data eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui as variáveis que eu vou explicar melhor aqui o que ela vai fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso dos valores, como eu falei, né? A distância entre o player e o outro, né? Então a distância entre um player e o outro. A posição inicial do lutador da esquerda, eu coloquei aqui um valor inicial, a da direita e a posição da câmera inicial, né? Então isso a gente já consegue jogar lá no nosso game state, no nosso game, né? Aqui. Então vamos deixar já configurado. Então a gente tem as posições iniciais do Ryu e do Ken. E a gente precisa também que a câmera receba os dois players, né? Então a gente vai fazer o seguinte, late fighter, chamar de player 1 e player 2. E aí a gente vai receber elas aqui no construtor mesmo. This player 1, this player 2. E aí, para que a gente consiga passar elas aqui para dentro da câmera, vamos dizer que o static. Então, para a gente conseguir passar elas para cá, Ryu e Ken. E aí, vamos comentar isso aqui. Antes da gente fazer os cálculos, vamos passar todas as informações da câmera para dentro dos nossos fighters, né? Onde que a gente vai precisar da câmera? A gente vai precisar da câmera aqui nesse cara, né? Então, como esse cara vai precisar da câmera, então a gente vai fazer aqui em câmera, automaticamente aqui vai precisar da câmera, beleza? Câmera. Então, se aqui precisa da câmera, a gente precisa da câmera aqui também. Vamos passar as câmeras aqui. Para quê? Para que a gente possa calcular a câmera aqui nos valores posição máxima e mínima dela, né? Então, como é adicionar horizontal, a gente só precisa adicionar aqui, ó. A gente vai chamar a nossa câmera.position x, opa, position x mais o nosso edit, né? Então, aqui e aqui, beleza. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Tá, nesses dois aqui é só isso. Então, as posições do jogador elas vão estar de acordo com a câmera. Também a gente precisa atualizar nos debug, né? Porque o debug está levando em consideração a câmera. Então, o draw também vai receber. Beleza. Uma coisa que eu percebi é que o draw não precisa receber o size, né? Então, vamos tirar o size daqui e vamos passar só a câmera. Beleza? E aí a gente passa a câmera lá para dentro do debug, né? E aí lá no debug a gente recebe a câmera aqui.
Não, vamos fazer o seguinte, ao invés do debugger ser chamado aqui, vamos tirar a câmera daqui, vamos deixar o debugger um método público, ele recebe a câmera aqui, beleza? E aí aqui, ó, a gente pode tirar o, o, o draw daqui, consegue passar a câmera aqui, e aí eu posso dar play um debug, deixar os dois aqui, só para pintar os debug mesmo. Então aqui no debug a gente faz o seguinte, ó, a gente vai descontar aqui o valor da câmera, position X, a gente também desconta o Y, né? Porque a câmera também pula, beleza? E aqui no Anchor também, né? Eu só preciso aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, a gente já passou as informações da câmera para todos os pontos onde precisa ser movido, né? Então é basicamente no debug e na hora de dar o update aqui, né? Das posições ele vai simplesmente atualizar com a posição levando em consideração a câmera. Aqui, ó, já ia esquecer aqui, ó. Aqui também, ó. Então a gente tem câmera position X mais o if. E aqui também. É basicamente onde tem o if, a gente sempre coloca a câmera também. Position X. E se a gente está calculando aqui, a gente precisa adicionar aqui também. E mesma coisa aqui. Show de bola. Tá, eu tô vendo que aqui tá com o max width setado, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, o if aqui ele já pode pegar do próprio animation frame. Beleza. Se eu der refresh, ele tá bugando por quê? Ah, eu descontei no debug, mas não descontei no draw, né? Nossa, aí não ia funcionar, né? Então a posição X sempre no Destiny, né? O origem continua igual. Então a posição X, vamos colocar ele dentro aqui, menos a nossa câmera. Ai, isso aqui mesmo. Eu tava viajando. Então a câmera aqui precisa receber o câmera mesmo. Então, faz sentido o debug estar aqui mesmo. Então, deixa eu voltar. Vamos voltar isso pra cá. Tava viajando aqui. Então, do debugger aqui, beleza? Não preciso do debug mais aqui. Então aqui eu preciso descontar a câmera, posição da câmera, né? Position X. E aqui eu desconto a posição da câmera no Y. Câmera.position Y. Beleza? É isso. Eu acho que agora eles aparecem na tela normal. Pronto. Não tá, se eu se mover aqui, ele não está fazendo nada ainda porque a gente não está atualizando a posição da câmera, né? Como as posições da câmera estão zeradas, o jogo funciona normal. Então agora a gente precisa atualizar a posição da câmera, né? O Y é fácil, né? Porque o Y só precisa descontar. Eu vou dar um desconto de 6 aqui. Mas aí eu vou chamar o min, né? Que é o valor mínimo entre a posição do player 2 ponto position y e a posição do player 1 por y também, ou seja, o mínimo entre as duas, né? Quem das duas tá mais alto, né? Dividido por 10 e arredondar para to double. Beleza. Se eu fizer isso aqui, quando eu pular, ele automaticamente vai mover a câmera também. Olha, ó, a câmera move para cima, porque o Y é só esse, né? O movimento é bem simples. O min X, vamos chamar aqui o min do player 1 e do player 2, mesma coisa que acontece aqui, só que para o X, player 1, player 2, mesma coisa para o máximo, né? E aqui vai ser o máximo. Então a gente sabe o mínimo e o máximo do player 1 e do player 2. Então beleza. Então quando eles for para frente ou para trás, a gente vai saber sempre o mínimo e o máximo de cada um dos dois. Então a gente vai validar aqui, ó, se o máximo x menos o min x for maior que o que? Que o size da tela seja menos aquele scroll boundary, né? Levar em consideração que aquele scroll boundary, ele tem que levar em consideração sempre o máximo que ele consegue, que um dos dois consegue andar, né? Então se ela consegue chegar nesse ponto ali, então a gente precisa achar o meio da câmera, né? Então vamos pegar o que? Vou pegar o máximo menos o mínimo e dividir por 2. Então a gente tem o meio desse máximo e mínimo aí. E aí a gente manda a posição x para o máximo e para o mínimo dela, que é mínimo mais o midpoint, né? Menos o tamanho da tela dividido por 2. Se não, esse aqui é caso um dos dois esteja mais ao lado da tela, né? E para validar os dois ao mesmo tempo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um for aqui, chamar de fighter aqui, fighter in. Aí eu vou botar aqui player 1 e player 2.
player 2, beleza. Então a gente consegue validar os dois ao mesmo tempo. Posição X do fighter for menor que a posição X da câmera mais o nosso scroll boundary. E aí vamos fazer o segundo caso. Se o nosso fighter, aí tem que saber a velocidade que ele está indo também, né? Então, vezes o nosso fighter side, né, for menor que zero, ou seja, ele chegou no limite esquerdo, né? Ou aí vamos fazer o lado direito, né? Que é o outro jogador, né? Fighter posição X, aí no caso maior que a nossa posição X da câmera. Aí como é a direita, a gente precisa somar o irit da tela, né? Menos o nosso game data scroll, sempre levar esse scroll boundary aqui, que é a diferença, né? E o nosso fighter, a nossa velocidade x, de novo, vezes a direção dele, né? Aí que é maior que zero, né? Se isso acontecer, a gente atualiza a posição da câmera para a velocidade do jogador vezes a direção vezes o nosso time, né? Beleza, isso aqui é só para travar ele nas posições, né? Beleza? E aí a gente vai fazer as validações aqui. Posição X for menor. Isso aqui é aquela se é o tamanho do stage, né? Então, se ele está dos quadros, né? Que é a diferença do tamanho da câmera pelo tamanho do jogo. Aí ele vai receber o padding mesmo, beleza? Aí se a posição X dele for maior que game data stage width, ou seja, o tamanho do stage mesmo, mais o que? Mais o nosso game stage padding menos o size.width, aí a posição X dele vai receber a posição X da câmera, né? Vai receber isso aqui, beleza? Mesma coisa pro outro lado, né? Posição por acima, na verdade, ou menor que zero. Aí a nossa posição Y recebe zero. E por fim, a nossa posição Y for maior que o nosso game data height, né? Que é a altura, menos o que? Menos o size height. Se acontecer isso aí na posição Y da câmera, lembrando que aqui a gente está manipulando a câmera, né? A gente não está manipulando o fighter em nenhum momento, é só a câmera. Com certeza aqui tem um jeito mais simples de fazer isso. Deixa eu dar um refresh aqui, beleza? Vamos lá. Ó, a câmera, ó, aqui é um jeito bom. Os dois, ó, a câmera não se mexe. Quando chegou no limite, aí a câmera se mexe. Só que aí chegou no limite da distância de um para o outro, a câmera não se mexe mais. Aí se o segundo for, a câmera vai. Mesmo jeito é o contrário. Chega no limite, ele para. Então hoje a gente conseguiu fazer bastante coisa. O vídeo vai ficar grande, mas tudo bem. Então a gente consegue agora fazer o scroll da câmera, ó, certinho do stage da fase, né? E também adicionou o timer na fase. Então, beleza. Para o próximo vídeo, eu acho que agora a gente vai conseguir fazer os movimentos de luta mesmo, né? Chute forte, chute fraco, soco forte, soco fraco e talvez algum especial, né? Então, beleza. A gente conseguiu aqui fazer bastante coisa. Conseguimos já adiantar bastante ali no jogo. A gente até conseguiu fazer aqui realmente um oponente diferente do próprio Ryu. E fica aí o desafio para vocês, quiser adicionar novos lutadores, fica um bom desafio aí, né? Então para esse vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam curtindo essa playlist. Esse vídeo deu bastante trabalho, né? Essa parte da câmera foi muito trabalhosa. Eu particularmente estava quase desistindo, mas consegui. Bastante pesquisa. Só por isso eu acho que já deve valer ali o like de vocês aí, compartilhe o canal para poder ajudar a engajar o nosso conteúdo aqui no YouTube, belezinha? Então a gente se vê, até a próxima, valeu!